Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Quaranta, fisioterapeuta, fundador do Mundo da Massagem, e hoje venho aprofundar um pouco mais no primeiro pilar da medicina tradicional chinesa, que é a teoria do Yang. No vídeo anterior eu falei da manifestação do Tao na forma do Yi-Yang, ou, em outras palavras, da dissolução do Tao, e como surgiu assim a dualidade. Os chineses, para explicar a manifestação da dualidade na natureza, ou em outras palavras, para explicar o princípio Yi e Yang, pegou de dois elementos básicos presentes em toda a natureza. O primeiro elemento como sendo a água, para explicar as características Yin da natureza. E o segundo elemento, fogo, para explicar as características Yang da natureza. Toda a dualidade que existe na natureza, na forma da matéria densa ou da matéria manifestável, pode ser classificadas como sendo Yin ou Yang, e as suas características serão semelhantes às características da água, chamadas de águas meteóricas que vão para o interior da Terra, ou características semelhantes ao do fogo. Ao começar pela noite, sendo o Yin e o dia Yang, o homem sendo o Yang e a mulher sendo o Yin, o frio como sendo característica Yin e o calor como sendo característica Yang. Assim, quando nós fazemos uma massagem, e principalmente no shiatsu, nós podemos observar as diferenças de temperatura de um lado do corpo em relação ao outro, e já observar se a sua predominância Yin ou Yang, as regiões que estão mais frias ou que estão mais quentes. Da mesma maneira, o Yang é o ascendente em contrapartida ao Yin, que é profundo. O Yin é representado pela matéria densa, enquanto que o Yang é representado pela matéria sutil. O Yin é passivo, assim como a água, ela transforma ao longo de centenas, milhares de anos, enquanto que o fogo é ativo, transforma qualquer outra coisa de maneira instantânea. O lado direito do nosso corpo representa o lado Yang, enquanto o esquerdo representa o lado Yin. A lentidão representa a água, ou Yin, enquanto o fogo representa a atividade, ou Yang. Assim, se um cliente chega para receber uma sessão de shiatsu, você já chega mais ativo, falando muito, gesticulando muito, já é uma característica mais Yang. Em contrapartida, né, de um cliente que chega, você tem dificuldade de escutar a voz dele, que se locomove com lentidão, já apresentando assim características mais Yin. Ao cumprimentar o cliente, por exemplo, e ao segurar em sua mão, você pode observar se a sua mão está mais fria ou Yin, ou está mais quente, Yang. Da mesma maneira, o ser humano que está sobre a Terra, que é Yin em relação ao ser humano, que é Yang em relação à Terra, quando formos observar o ser humano em relação ao céu, o ser humano passa a ser Yin em relação ao céu, que é Yang. Então, de acordo com o ponto de observação, a característica Yi e Yang pode se modificar. Como se diz na física, tudo ou quase tudo depende do referencial. Aqui também na medicina chinesa, na observação do Yi Yang, também depende do referencial. Então, se você estiver se observando em relação ao céu ou em relação à Terra, pode mudar a característica Yi Yang do que está sendo observado. Por exemplo, o filho, quando nasce, ele é Yin, ele é passivo em relação aos pais que são Yang, que tem que cuidar dele, alimentá-lo, né, até a vida adulta. Quando fica mais velho, o pai se torna dependente do filho, ele volta a ser Yin em relação ao filho, que agora passa a ser Yang, passa a ser ativo em relação ao pai. O tempo passa e esse filho cresce, se torna idoso e volta a ser dependente novamente. Assim, o ciclo Yi-Yang está em sempre constante movimento, sempre um buscando ao outro. E nós veremos também mais à frente aquelas bolinhas pequenininhas no Yang, que é conhecido como jovem Yin ou jovem Yang. O que significa esse jovem Yin e esse jovem Yang na representação do Yi-Yang de toda a natureza? Por enquanto vamos continuar aqui aprofundando nos aspectos maiores, mais macroscópicos da expressão do Yi e do Yang. Uma inflamação aguda, ela está na sua fase Yang, geralmente apresenta calor, excesso de calor, enquanto que uma inflamação crônica, ela está na sua fase Yin. Nós podemos colocar a mão numa inflamação crônica e iremos observar que essa região está mais fria, ou seja, mais Yin, enquanto se colocarmos as mãos numa inflamação aguda, iremos observar que ela está geralmente
mais yang ou mais quente em relação ao lado oposto do corpo. Assim, essas características irão nos auxiliar como shiatsu terapeutas a ir fazendo o diagnóstico desde o momento em que o cliente chega para receber a massagem, durante a massagem e na conclusão da massagem, para podermos redistribuir o fluxo de energia ao longo dos meridianos. Nós, seres humanos, somos representados sobre a Terra com os braços esticados para cima, recebendo a energia que vem do céu, a energia yang, entrando pela ponta dos dedos. Teremos aqui os meridianos yang das mãos, ao mesmo tempo que a energia que sobe pela Terra entra pelos dedos dos pés, iniciando aí os meridianos yin dos pés. Podemos observar então que o nosso corpo tem a parte mais branca que não pega sol. Aqui nós temos os meridianos yin do braço, em contrapartida da parte mais escura do nosso corpo, onde pega sol. Aqui nós teremos os meridianos yang do braço, e assim também nas pernas. Todo o nosso corpo existe a representação do lado yin e do lado yang, não só pela lateralidade de direita e esquerda, mas também pela coloração e pelos meridianos que passam por cada região. Nós podemos também fazer uma analogia do Yang com o eixo cartesiano, onde teremos o eixo X como sendo o nível 0, na sequência o ascendente, o positivo, e o descendente, o negativo. Nessa representação nós temos como positivo o início da vida, a morte como sendo o máximo do negativo, o dia como sendo o máximo do positivo, ou da fase yang do dia, ao meio-dia, assim como a meia-noite é o máximo da energia yin. Temos a saúde como sendo também a manifestação yang, né, de vida, de movimento, assim como a doença é uma manifestação máxima de yin, de passividade, de inércia, como sendo temos o verão como sendo a manifestação yang, assim como o inverno sendo a manifestação yin. Podemos até comparar muitas vezes como sendo o inverno da vida, como sendo uma manifestação yin, passiva, que leva à inércia, assim como o verão da vida, como sendo a manifestação yang, que leva à atividade, à ação. Nesse eixo das abscissas, né, no X, nós podemos também representar como sendo o ponto de equilíbrio, exatamente onde se encontra a oração, onde se encontra a meditação. É o ponto onde nós observamos os extremos da natureza, né, o inverno e o verão da vida, né, o momento em que inicia um relacionamento ou termina um relacionamento, no momento em que nasce uma pessoa na nossa família ou que morre uma pessoa na nossa família. Este é o ponto que nós deveríamos nos posicionar para observar toda a natureza, não só a natureza externa se manifestando, mas a natureza interna se manifestando, que no Oriente é conhecido como o caminho do meio, o caminho do equilíbrio entre as extremidades. Nós não buscamos a alegria excessiva, nem tampouco nos entregamos à tristeza excessiva. E é exatamente esses extremos que levam ao desequilíbrio do organismo, quando uma pessoa quer apenas ter alegria, 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 e se esquece também que existe emoções como raiva, tristeza, medo, ansiedade, entre várias outras. Na verdade, o equilíbrio são todas as emoções se manifestando, mas não existindo predominância e nem nós alimentando nenhuma das emoções de maneira contínua e constante. Essa é a melhor forma de termos equilíbrio enquanto caminhamos na vida. E como eu falei num vídeo anterior, dos pensamentos dos grandes mestres da humanidade, existe um outro pensamento de Lao Tse, um sábio chinês, que dizia assim: o real, apesar da sua múltipla diversidade, é essencialmente um. Ou, em outras palavras, mesmo que a nossa consciência nos perceba separado da árvore, da planta, dos animais, das outras milhares, bilhões de pessoas que existem sobre a face da Terra, nós somos todos um só. E se você ainda não fez a sua inscrição no YouTube, faça lá e acione o sininho para receber nossas 365 dicas de massagem. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.